Saúde em Foco. Oferecimento. Smile, para todo tipo de saúde. Oi, Liz Nunes, boa tarde, muito boa tarde para você, minha querida. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente na TV Pajuçara, nesse sabadão. E hoje a gente vai abrir o Saúde em Foco falando de uma cor que representa uma campanha mundial, o rosa. Essa cor foi escolhida lá nos Estados Unidos na década de 90, 1990, para representar apoio e solidariedade às mulheres que tinham passado por um câncer de mama. De lá para cá, essa campanha se fundiu, se espalhou em vários países e hoje é um movimento mundial de conscientização do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de mama. Aqui no Brasil, a campanha do Outubro Rosa só tomou forma oficial em 2018 por uma lei federal. Essa lei diz que todos os órgãos públicos devem fazer ações de conscientização do câncer de mama nesse mês de outubro. E é com esse tema que a gente abre o Saúde em Foco nesse mês de outubro, no primeiro sábado, para falar de câncer de mama. E para falar do assunto, eu convidei aqui a médica radiologista Valéria Nolasco, que está aqui com a gente, trabalha há muitos anos, é especialista nesse tema e vai hoje conversar com a gente, explicar quais são os fatores de risco, como é que está hoje o tratamento e o combate ao câncer de mama no Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada, Bia. Um prazer poder estar aqui e poder contribuir com a informação para a nossa população. E também convidamos a técnica em radiologia, Fabiana Marcelino. Ela, além de técnica, que faz mamografias diariamente com várias mulheres, ela também é uma vencedora. A Fabiana venceu o câncer de mama e tem um testemunho lindo para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Bia. É uma satisfação estar aqui hoje com você, compartilhando um pouquinho da minha história. Muito obrigada por ter vindo. Olha, vamos trazer aqui já alguns dados muito preocupantes, né? O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, afirma que em 2022, 19 mil mulheres morreram no Brasil, perderam a vida para o câncer de mama. É um número que parece bastante alto, né? Pois é, apesar dessa campanha toda, tem muita mulher que ainda deixa de fazer a sua prevenção anual. Muitas vezes por problemas financeiros, não tem acesso a um serviço particular de saúde, depende do SUS e esbarra aí em alguns contratempos para fazer anualmente esse check-up. Outras não vão por medo, é isso mesmo, medo de descobrir que tem a doença e vão deixando para lá, vão deixando para depois. E é para você, mulher, que a gente quer falar hoje, tá? Como é que tá a sua prevenção? É hora de se cuidar. Vou conversar então agora com a médica, a doutora Valéria, para saber. Tem uma notícia muito boa nesse cenário todo, que é muito preocupante no Brasil, porque hoje o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no nosso país. Aliás, no mundo todo, mas no país é ainda um índice bastante preocupante. Mas o Ministério da Saúde acaba de ampliar a faixa etária para que as mulheres tenham acesso à mamografia pelo SUS. Então, a partir dos 40 anos, hoje, toda mulher deve fazer a sua mamografia pelo SUS. Pois é, Bia. Isso foi uma notícia muito boa para a sociedade como um todo, principalmente para as mulheres, porque hoje a gente sabe que 1/3 dos cânceres de mama, eles acontecem em pacientes abaixo dos 50 anos. Então, essa faixa etária, ela ficava descoberta pelos pacientes que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. E para nós médicos era meio angustiante saber que existiam pacientes que não poderiam ser cobertas. E isso foi fundamental para poder acolher todas essas pacientes. Porque às vezes a mulher até tinha vontade de fazer, mas talvez o médico ali não fizesse o encaminhamento quando ela vai para aquela consulta com o seu ginecologista, vai fazer o check-up pelo SUS. Estou falando a realidade do SUS. E muitas vezes o médico nem passava, né, a prescrição do exame porque ela tinha menos de 50 anos. Isso. E agora é como se fosse assim, obrigação do médico solicitar a mamografia quando a mulher tem 40 anos ou mais? Como a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e as outras entidades como a Febrasgo, elas, inclusive em 2023, elas lançou diretrizes para rastreamento do câncer de mama no Brasil, onde eles fizeram um grande levantamento, um estudo de artigos científicos mostrando que 1/3 ou até mais, 40% dos cânceres de mama aconteciam em pacientes abaixo de 50. Então, eles indicavam a diretriz hoje no Brasil para rastreamento de câncer de mama é a partir dos 40 anos. Então, ele tem que solicitar porque faz parte da diretriz de rastreamento.
E da pras campanha do mulheres. Outubro Rosa, né? Que o Outubro Rosa existe justamente para falar do diagnóstico precoce. Então, hoje é uma doença que tem um índice de cura alto quando é descoberto. Quanto mais cedo possível, melhor. Isso. Então, se descobrir logo no comecinho, a chance de cura é de quase 100%, né, doutora? Exato, porque a gente tem que ver rastreamento, a diferença entre rastreamento e diagnóstico. O rastreamento é exatamente a gente conseguir descobrir um câncer em pacientes que não têm nenhum sintoma. Esse é o fundamento, o objetivo do rastreamento. Então, a gente não vai esperar palpar algo para fazer o exame. Por isso que tem que ser solicitado os exames a partir dos 40 anos, de forma anual, para poder detectar. O médico, sendo orientado, ele deve solicitar. A senhora falou aí um aspecto interessante, ser palpável, né? Isso. Hoje, o exame mais indicado para o rastreio é a mamografia. Eu estou te perguntando isso porque a gente faz também muita ultrassonografia na região mamária para ver se tem algum cisto, para ver se tem algum nódulo. Mas o exame que realmente determina isso, se tem nódulo e se ele é perigoso, é a mamografia? Olha, a mamografia ela é o único exame hoje com critério de rastreamento. Tá? Ela consegue detectar a grandíssima maioria dos tumores e que tem um poder de reduzir a taxa de mortalidade. Só que existem variáveis em cada paciente, em cada mulher, principalmente as mamas que a gente chama mamas densas. O que são mamas densas? São mamas que têm uma quantidade de tecido fibroglandular, que são a nossa glândula, e isso é detectado pela mamografia. Não a palpação em si, quando a gente palpa, faz o autoexame, aquilo não necessariamente é a mama densa. E aquelas pacientes que têm essas mamas densas, muitas vezes precisam lançar mão de exames complementares, como a ultrassonografia, ou a depender do fator de risco da paciente, até uma ressonância. Mas o exame de rastreamento realmente é a mamografia. Mas esses outros exames, eles são usados, sim, em situações específicas. Mas a comunidade médica sempre orienta as mulheres, incentiva as mulheres a fazerem o autoexame. Como é que vocês conversam sobre isso com elas, né? Para ela entender o que é realmente o nódulo. Agora, minha dúvida é, se a pessoa já consegue sentir no toque, já está bem desenvolvido o nódulo também, né? Também, e por isso que o rastreamento é importante, para a gente detectar antes da gente até palpar, para a gente conseguir pegar o mais cedo possível, o menor possível, porque aí aumenta as chances de cura, o tipo de tratamento menos invasivo e que é bem variável. Falando em toque, agora eu vou conversar aqui com a minha segunda entrevistada, a Fabiana. Fabiana venceu um câncer de mama e descobriu quando tocou o seio e notou que tinha algo diferente ali. Você descobriu isso durante uma atividade física, Fabiana. Me conta como é que foi. Isso mesmo, Bia. Eu sempre tive o hábito de fazer o meu autoexame, né? A gente faz o exame anual, né, de rotina, mas nesses intervalos eu fazia sempre o autoexame e uma atividade física, passando a barra no CrossFit, eu senti que tinha algo estranho na minha mama. E quando eu cheguei em casa, eu fui fazer o autoexame e eu percebi que, de fato, ali tinha algo diferente. E fui investigar, né? Conversei com a médica na semana seguinte, encontrei com ela na clínica, no local que eu trabalho. E aí nós já investigamos e já existia aquela suspeita de que sim, seria um câncer. E já dei início, né, a buscar um tratamento, né, já iniciamos para cuidar, né? Então, em pouco tempo você descobriu, confirmou que era um câncer de mama, era um tumor maligno, e já iniciou ali o processo de quimioterapia. Isso. Como é que foi para você também esse momento? Porque por mais que você estivesse habituada, né, a falar do assunto, você que faz mamografia em tantas mulheres todos os dias, porque ela é técnica em radiologia, como é que foi para você receber esse diagnóstico tão delicado? Esse diagnóstico ele não é fácil para nenhuma mulher, né? Nunca estamos preparados para recebê-lo. Né? Como você bem falou, eu estive sempre do outro lado. E naquele momento eu passei a ser não a técnica, e sim a paciente. E não foi fácil, mas diante da forma como foi descoberta, né, nós descobrimos muito rápido e a médica ao qual, né, me deu assistência nesse momento, ela estava afastada no trabalho e ela acabou me auxiliando. Então, nesse momento, eu senti que iria dar certo, né? E tive muita fé em Deus, primeiramente, e
fui lá. Você encarou a doença com Encarei. muito otimismo, né? Eu acho que essa palavra foi muito forte na sua experiência. Ela realmente foi uma mulher forte e otimista. O tempo Isso. todo você conseguiu encarar o seu tratamento dessa forma? Ou teve algum momento que você se desesperou, né? Achou que a sua vida estava com os dias contados? Como é que foi esse processo? Não, eu tentei encarar sim, sempre de forma positiva. Eu sempre tive muita fé em Deus, né? Eu sou uma pessoa que eu busco muito ao Senhor, primeiramente na minha vida, em tudo. E nesse momento não foi diferente. Eu tive fé de que tudo daria certo, que Ele está comigo, assim como sempre esteve. E eu tentei encarar, eu disse, não, comigo vai ser diferente, eu vou levar de forma mais leve. Comecei a trabalhar a minha mente para isso. Como é que foi o apoio também da tua família minha- nesse momento? Foi fundamental, né? Eu tive o apoio de todos em casa, meu esposo, minha filha, minha tia sempre estiveram presentes comigo. Então, esse apoio fez muita diferença também na minha vida. E o único momento, como você perguntou, se eu cheguei a me desesperar, houve um momento só que eu tive medo, porque eu tenho uma filha e ela estava para casar e eu tive medo de não poder viver esse momento com ela, de estar ali, principalmente depois que eu fui fazendo os exames em relação ao câncer e cheguei a descobrir que ele era genético e ela precisava fazer um exame também para saber se ela tinha essa mutação genética que foi descoberta em mim. Então, foi o único momento que, de fato, eu tremi, fiquei com medo. Foi que ela tivesse, né? Porque a gente, como mãe, a gente encara toda a situação, todo o problema, mas quando passa a falar do filho, a gente já... Então, eu temi nesse momento. Você disse que fez um propósito com Deus, né? Eu também queria tocar só nesse ponto para a gente encerrar o tópico, porque todos os pilares importam. O apoio da família, a maneira como o paciente encara o tratamento, mas também o pilar da fé. E isso para você realmente foi muito forte, né? Isso. Eu sou evangélica, né? Eu sempre acreditei que o Senhor estava presente. E quando eu descobri, eu digo, Senhor, eu vou passar pelo processo, mas eu vou passar de forma diferente. Eu seria uma raridade diante do cenário. E eu fiz um voto para que eu não ficasse careca. E naquele momento, eu sempre falo que não era o cabelo em si, embora seja uma parte da vaidade da mulher, mas era a parte de fé, de mostrar não somente questão da vaidade, mas que Deus, Ele opera milagres na nossa vida quando a gente crê. E eu criei, né? Fiz um voto e o Senhor, Ele honrou. Eu não cheguei a ficar careca, eu fui cortando o cabelo no decorrer do meu tratamento, mas eu não fiquei careca, né? Eu passei pelo processo de forma leve, porque o Senhor, em todo o tempo, Ele me sustentou. E isso durou quanto tempo? Entre químio? Eu descobri em julho de 2022, iniciei a minha quimioterapia no dia 1º de agosto, concluí no dia 16 de janeiro de 2023, no ano seguinte, aí fiz uma cirurgia, né, precisei fazer uma cirurgia de mastectomia bilateral, e em seguida fui para o processo de radioterapia e terminamos no dia 5 de maio de 2023. Então durou menos de um ano, quase um ano, né? Isso. E hoje você está curada? Estou curada para a glória de Deus, né? O Senhor, Ele me curou, né? Ele esteve comigo, Ele me permitiu passar pelo processo, mas de forma suave, leve, me sustentando em todo o tempo. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer que eu estou curada. E assim como o Senhor foi na minha vida, Ele pode ser na vida de qualquer mulher que esteja passando por esse momento, por uma dificuldade, seja um câncer de mama, seja uma depressão, independente do problema, da enfermidade que esteja enfrentando, Deus, Ele é fiel e Ele age sempre na hora certa. E Ele está pronto para nos cuidar e nos curar. Amém, que lindo, é tão bom ouvir você falar assim, porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Ela não está dizendo assim, foi fácil para mim, não, ela teve também momentos muito difíceis, né? E a família deu esse suporte, mas o pilar da fé, realmente, para a Fabiana, fez uma baita diferença, né? Inclusive, ela disse que nem ficou careca, que é comum, né? Agora, eu queria só finalizar aqui esse bloco com uma breve pergunta. Por que muita mulher ainda não faz um exame como se preconiza, como se recomenda? Uma pesquisa divulgada em agosto de 2023, né, a pesquisa denominada Um Olhar sobre o Câncer de Mama no Brasil, mostra que 1/3 das mulheres entrevistadas não faz o exame com frequência e 19% das entrevistadas nunca nem fizeram o exame da mamografia no Brasil. Então, é muita gente sem se
examinar, né, sem ter esse rastreio que é fundamental para tratar e lidar com o câncer. Por que está tendo tanto atraso ainda, doutora? Olha, aí eu acho que na pesquisa, não sei o que foi falado, mas existem variáveis, né? Seja o acesso pelo sistema de saúde, seja o acesso pessoal de ter coragem, como você falou, muitas pacientes têm medo de fazer, só que tem que pensar que quanto antes melhor e não, quem procura acha, né? Muitas têm isso. Mas os mamógrafos no Brasil existem quantidade que daria para atender a maioria da população. Mas o acesso à consulta, a conscientização da paciente em procurar, né? Isso tudo vai variar. Mas eu acho que é mais por isso que é tão importante a campanha do Outubro Rosa para falar cada vez mais, para conscientizar todas as pacientes, inclusive esses 19% que ainda não procurou o sistema. Porque pode até ser um pouco difícil, um pouco mais difícil de conseguir, mas se consegue sim pelo SUS na maioria das vezes. E vamos falar sobre isso, vamos incentivar aí essa mulherada, e esse é o objetivo do Saúde em Foco hoje. O Saúde em Foco, inclusive, é um oferecimento da Smile Planos de Saúde. Para todo tipo de saúde, a Smile está sempre com você. Faz parte de um tratamento humanizado que valoriza a tua vida, o teu investimento em saúde, que é o teu bem mais precioso. Acesse smile.com.br e descubra o seu tipo de plano de saúde. Smile para todo tipo de saúde. Vamos agora para um breve intervalo. Saúde em Foco volta já. Estamos de volta com Saúde em Foco nesse sabadão para falar de câncer de mama, o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Por isso a gente tem que olhar para esse problema e se cuidar. Eu já vou aqui tentando desfazer até alguns mitos a respeito desse assunto com a doutora Valéria Nolasco, que é médica radiologista, atua há mais de 20 anos, inclusive na diagnose, aqui em Maceió. Doutora, muita gente pensa que o aparecimento do câncer tem a ver com fator genético, que isso é muito comum, é muito frequente ser um fator genético. Isso é verdade? Olha, Bia, a maioria dos casos de diagnóstico de câncer acontece em pacientes que não têm nenhum risco genético, nenhuma mutação genética. Apenas 5 a 10% dos casos são em pacientes que têm algum tipo de mutação genética. Então, cai por terra o fato de, eu não tenho ninguém na família com câncer de mama, eu não preciso me preocupar. Todos, independente, precisam fazer o seu autoexame, fazer o rastreamento e seguir do jeito que tem que ser, como orientado pelo seu médico. A medicina já detectou, então, qual é o principal fator que desencadeia o aparecimento do câncer em mulheres hoje em dia? Não existe um principal fator. Os fatores, são múltiplos, né? Nós temos os fatores hereditários, não deixa de ser, as mutações genéticas, história familiar, né? Não só de câncer de mama, câncer de ovário, alguns outros associados. Existem os fatores de risco, a própria idade, né? Quanto mais, de qualquer forma, os cânceres são mais comuns a partir de 50 anos, 2/3, mas eles vêm realmente reduzindo. Cada vez mais a gente, tanto em publicações como na nossa prática diária, a gente vê pacientes cada vez mais jovens tendo diagnóstico de câncer de mama. E os fatores que a gente fala modificáveis, né? Os fatores como a obesidade, o sedentarismo, hoje em dia a atividade física, preconizada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ele diminui em até 20% a chance de você desenvolver câncer, não só de mama como um todo. Ingestão de bebida alcoólica, fatores de estresse, contorno de estresse. Então, são múltiplos fatores que podem vir a desenvolver. A gente não consegue linkar causa-efeito, mas hoje em dia, provavelmente, como os estudos estão indo por esse caminho, de que o estilo de vida hoje é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de câncer como um todo, inclusive o de mama, que é o mais comum em mulheres. Entendi. Então, mulherada, é isso, é focar sempre na saúde, tá? Procurar melhorar a sua alimentação, né? Ter uma alimentação mais equilibrada, evitar comida ultraprocessada, excesso de álcool e se mexer. Sedentarismo não é realmente legal para a saúde de ninguém. Agora, deixa eu conversar de novo aqui com a Fabiana, que é técnica em radiologia, e todo dia ela faz mamografia nas mulheres aqui de Alagoas e de Maceió, lá na Diagnose, porque ela trabalha lá há mais de 10 anos e tem vasta experiência no assunto. E ela, inclusive, enfrentou um câncer.
O fato de você hoje ter vivido a experiência pessoal, né, de enfrentar um câncer, como é que isso mudou a sua forma de lidar com essas pacientes lá no consultório, nas salas de exame? Isso. Ao retornar, né, após esse tratamento, eu passei a ter uma visão diferente, porque eu não tinha só a parte técnica, mas também eu tinha a vivência do que muitas mulheres iriam viver ou podem viver, né, após um diagnóstico de câncer. Então, eu passei a ter um olhar mais acolhedor para essas mulheres e a cuidar também delas, de certa forma, em algumas dúvidas que elas chegam para fazer o exame. Muitas chegam com medo do exame, né, por achar que a mamografia dói, e na realidade ela não dói, ela tem um desconforto, mas é algo suportável. E eu passei a cuidar mais, não apenas na parte técnica do exame em si, como em orientações, que algumas chegam, que precisam, e eu passei a acolher mais com a minha vivência num todo. E elas dizem o quê na hora de fazer o exame? Quais são as perguntas que elas te fazem? Elas têm medo de quê? Por exemplo, mulher que tem silicone. É verdade que quem tem silicone vai espremer a prótese e isso pode dar um problema, por exemplo, em mulheres que têm silicone? Muitas chegam com muito medo para fazer o exame, principalmente as que têm silicone, e quando é a primeira vez que vão fazer, por achar que aquela compressão do equipamento vai romper, né, essa prótese, e isso não acontece, porque a gente tem toda a técnica para fazer o exame de forma que ele não seja desconfortável para a paciente e para que a gente tire esse medo delas. E é bem tranquilo, né? A gente consegue fazer todo o exame de forma segura, sem problema nenhum para elas. E elas têm medo da dor? Da dor. Acho que Eu, por exemplo, já fiz, tá? Quando eu tinha 35 anos, minha médica mandou fazer, eu fiz. Mas eu não senti dor não, viu? Tem mulheres que acham muito desconfortável? sim, algumas pacientes falam, né, que sentem dor, mas aí também vai muito do limiar de dor de cada pessoa, mas no geral ele é tranquilo, né? Tem um desconforto sim, né, por a gente fazer aqueles toques, fazer aqueles posicionamentos, existe o desconforto, né? Não chega a ser uma dor, mas é suportável. E é extremamente necessário, gente, mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Todo mundo está combinado aqui que tem que fazer, né? Por favor, se cuidem. Falando em diagnose, né? Falando em diagnóstico, gente, quando se fala em diagnóstico por imagem aqui em Alagoas, a Diagnose é uma referência. Com mais de 30 anos de tradição, essa clínica foi pioneira no estado e se consolidou como um sinônimo de confiança, tecnologia e cuidado humanizado. E é isso que a gente está percebendo aqui na fala das nossas profissionais que atuam lá na Diagnose. E nesse mês do Outubro Rosa, a Diagnose reforça o seu compromisso com a saúde da mulher, oferecendo exames que são essenciais na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, como a mamografia, mas também outros exames complementares, como, por exemplo, ressonância e a ultrassom mamária. Tudo isso você pode fazer no mesmo lugar, que é a Diagnose. A Diagnose se destaca não apenas pela qualidade e a confiabilidade dos seus serviços, como também pelo acolhimento, pela atenção em cada etapa do atendimento, garantindo segurança e a tranquilidade dos seus pacientes. Agora, doutor, eu queria saber, vamos lá, descobrir câncer de mama. Qual é o passo a passo? Como é que a mulher começa a fazer? Geralmente é a quimioterapia mesmo, que todas vão passar, e esse tratamento em casa continua com remédios. Como é o tratamento em si? Ô, Bia, hoje em dia, antes a gente só tinha o câncer de mama. Hoje em dia a gente tem o câncer, o nome e o sobrenome. Então a gente tem subtipos moleculares e isso é que vai determinar o caminho que você vai trilhar depois de um diagnóstico. Nem todos vão para quimioterapia, nem todos precisam fazer cirurgia. Alguns vão para quimioterapia antes da cirurgia. Então é muito diferenciado. Outros não precisam fazer aquela quimioterapia venosa. Alguns vão para quimioterapia sem cirurgia? Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Quando o tumor ele é grande, às vezes você precisa fazer a quimioterapia para ele reduzir, e aí você programa o tipo de cirurgia. Porque nem todas as cirurgias você vai fazer a mastectomia, que é a retirada total da mama. Você pode fazer só um segmento. Que chama de quadrante. Quadrante ou segmentectomia. E a partir dali você já consegue fazer não chega a ser um reparo, né? A mama fica quase igual à mama normal. E pode fazer outra contralateral para ficar do mesmo tamanho. Quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, hoje em dia
existe um leque muito grande de tratamentos e o mais importante, tratamentos direcionados para aquele subtipo molecular daquele câncer da paciente. Não existe mais uma receita única para o câncer de mama, entendeu? Vai depender muito desse subtipo molecular, da fase e da forma com que ele se apresentou no diagnóstico, pequeno, grande, se a axila, que são os linfonodos, eles estão acometidos ou não, se existem lesões além da mama, que a gente chama de metástases. Isso tudo vai ser a variabilidade para poder traçar o caminho que tem que trilhar. E esse cuidado permanente, ele continua após o fim do tratamento. Quando a gente pode dizer que uma paciente está livre do câncer, está realmente curada, sem índice de reincidência? Hoje em dia, o limite, eles dizem 5 anos a partir do tratamento total, você estaria livre. Mas sempre, mesmo depois dos 5 anos, você tem que continuar fazendo a vida normal. As pacientes, mesmo sem câncer, não têm que fazer os seus exames de rastreamento, segue a vida fazendo os mesmos exames, independente de já estar curada ou não. Falando em cura, né, a gente vê que as pacientes que já viveram essa fase e alcançaram a cura sempre comemoram, né? 1 ano sem uma notícia negativa, sempre tem um medinho antes de fazer aquele rastreio anual, o medo da doença ter voltado, e elas comemoram muito quando isso não acontece, ou seja, quando estão livres do câncer. Então eu quero já nos momentos finais agora do nosso Saúde em Foco pedir para que você, Fabiana, encoraje as mulheres a se cuidarem mais, e para quem já está enfrentando um câncer de mama, dá uma palavra também de esperança para quem está em casa. Bem, que vocês, né, se cuidem em todo o aspecto, né, seja físico, mental, e que vocês busquem ter força independente do exame, né, tem que se cuidar sim, tem que fazer os exames anuais, tem que se conhecer, é muito importante, né, não esperar apenas o exame uma vez ao ano, mas fazer o seu autoexame, conhecer o seu próprio corpo, e ter uma vida saudável, fazer uma atividade física, né? Estar sempre ali buscando estar bem, né? Com a sua alimentação, enfim. E uma palavra que eu dou de conforto para as pessoas que possam estar passando por esse momento ou que venham a passar é que elas busquem ter fé que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas, Ele cuida de cada um de nós e Ele nos guarda quando a gente tem fé, quando a gente busca, né, de todo o coração. Então, independente do problema que venhamos a passar, nós temos que fazer diferente como vamos passar por ele, né? Porque problemas a gente não escolhe se vai ou não enfrentar, mas a gente escolhe a forma como vai enfrentar, né? A gente pode fazer diferente, né? Porque se A ou B enfrentou dessa forma, passou por esse problema, né, de forma mais triste, eu não sou obrigada a passar também. Eu posso passar bem, eu posso passar melhor, né? Principalmente quando a gente inclusive tem uma vaidosa, se cuidando, saindo. Eu vi que você foi bem vaidosa. Muito. Sempre ficou lindona. Isso. Em nenhum momento eu quis mudar a Fabiana que eu sou, né? Eu sempre amei a vida, eu amo viver, eu amo estar viva. E todo o processo eu passei dessa forma. Em nenhum momento eu me olhei no espelho e me achei feia ou me deprimi pelo que estava vendo. Pelo contrário, todo o tempo que eu me olhava no espelho, eu via que eu sou o reflexo e semelhança de Deus. Então, Deus não faz nada feio. Tudo que Deus faz é lindo. Então, sempre que eu me olhava no espelho, eu brilhava, porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E eu me cuidei sim, como eu continuo me cuidando, me amando, né, a cada dia mais e agradecendo a Deus sempre. Então, as mulheres têm que fazer isso, têm que se amar, se cuidar, né, e viver bem. Excelente, e é assim, com essas palavras maravilhosas da nossa querida Fabiana, que a gente vai encerrando mais um episódio do Saúde em Foco. Para você que acompanhou a gente até agora aqui nessa conversa, você pode continuar ouvindo, ela continua lá no YouTube da TV Pajuçara. Tá aparecendo aqui agora na tela um QR Code para você ir lá também, ouvir um pouco mais desse nosso conteúdo. Por aqui na TV, eu me despeço nesse sábado, inclusive nesse ano, porque essa temporada do Saúde em Foco fica por aqui. Esse foi o nosso último episódio. Ano que vem tem mais Saúde em Foco. Deixa eu agradecer a doutora Valéria por estar com a gente. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer, Bia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E obrigada a você, Fabiana. É uma satisfação. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo que está em Isaías 41, 20,
que nos diz para que todos vejam, saibam e entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor me permitiu passar e por me permitir estar aqui hoje, porque Ele tem cuidado de mim em cada detalhe. Que linda, muito obrigada. É isso, gente. Saúde em Foco fica por aqui. Até o ano que vem. Beijo. E aqui no YouTube, a nossa conversa sobre câncer de mama continua. E hoje eu estou com duas referências no assunto, duas profissionais da diagnose que diariamente trabalham fazendo o diagnóstico, o rastreio dessa doença, que é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. E eu quero lhe perguntar, doutora, sobre até que idade as mulheres devem fazer a sua mamografia. Estou falando para senhorinhas, hein? Você que está me acompanhando, por exemplo, que tem aí alguém na sua família, ou você mesmo tem mais de 65, 70 anos e acha que não vai ter mais essa doença, que está muito velhinha para isso. Não é bem assim não, viu? Porque idade e envelhecimento é fator de risco para câncer de mama. Correto, doutora? Corretíssimo, Bia, como você mesmo falou. A idade é um fator de risco, então quanto mais idade vai passando, quanto mais idosa, maior nossas células elas estão expostas aos fatores de risco, principalmente ambientais. Então, hoje em dia se preconiza como o rastreio até os 74 anos, inclusive foi ampliado também para os pacientes do SUS, que antes era até os 69. Mas não quer dizer que aos 74 você vai parar. Se você é uma paciente, uma pessoa, uma mulher, que hoje cada vez mais a gente está com um estilo de vida, uma perspectiva de vida bem maior, 74 anos, você está bem, tem uma perspectiva de vida de viver mais 10, 15 anos, você tem que continuar fazendo o seu rastreio igual ao paciente. Isso sempre em conversa e em diálogo com o seu médico. Lá no seu consultório, como é que é isso? Quando recebe uma paciente assim com mais idade, o que é que elas comentam? A senhora também já chegou a fazer esse diagnóstico com paciente com mais de 70 anos? Como radiologista, eu já vejo e pego os pacientes que passaram pelos mastologistas. E sim, a gente vê uma quantidade não significativa, a maioria entre os 45, 50, mas a gente pega com certa frequência paciente com mais de 74, 80, recentemente até uma de 92 anos. Não acredito. Sim. 92 anos com câncer de mama. Sim. E como é que essa paciente especificamente lidou com essa notícia? O bom, entre aspas, né, que não existe, mas um fator, vamos dizer, benéfico é que os tumores de mama nas pacientes mais velhas, eles são menos agressivos, eles são mais indolentes, entendeu? Então, tem um prognóstico bom no sentido do tratamento, de não... Mas com essa idade faz quimioterapia ainda? Isso vai ser muito individualizado, porque a quimioterapia, ela tem os seus os riscos e os benefícios. Então, entra naquela outra história. A gente vai depender do tipo de tumor. A maioria é um tumor, como eu falei, indolente, aquela assinatura, né? O subtipo molecular, ele costuma ser menos agressivo e isso vai ser conversado se o risco dos efeitos da quimioterapia ele vai ser menor do que o benefício do próprio tratamento em si. Às vezes o tratamento é a cirurgia e só, e vai depender de como ele se manifestou. Nesse caso aí, né, da terceira idade, né, mulheres com 60 a 65 anos ou mais, elas já tinham parado de fazer o exame de rastreio, e como é que elas então descobriram, em geral, que estavam com câncer de mama? Quais são os sintomas que aparecem e que fazem a pessoa até voltar para o consultório, às vezes depois de anos que não estavam mais fazendo o seu exame periódico ali com essa faixa etária? Eu, por exemplo, minha avó tem 80 anos. Com certeza, ela nos últimos 10 não foi nem sequer uma vez fazer uma mamografia. Ela não acha que vai ter essa doença, como muitas senhorinhas podem também achar que não vão ter. Quando acontece, qual é o sintoma que fez a mulher voltar lá para o hospital? Vamos lá. São os sinais que vai fazer pensar na possibilidade, não só para as senhorinhas, tá? Isso vai desde os pacientes jovens, que começou a menstruar de 20 e poucos anos, até as senhorinhas de 90, 90 e pouco. Então, você palpou, sentiu um nódulo ou caroço, falando de forma mais... Principalmente, ele é mais endurecido, ele não é móvel, ele é mais enrijecido, mais fixo na mama, ou então um vermelhidão na pele, a pele com aspecto, a gente chama de casca de laranja, ela fica meio vermelha, a pele fica diferente. No ponto onde está o nódulo? No ponto ao redor, onde está o nódulo. Seria na região onde está o nódulo.
você ter alteração, o nódulo pode ser na mama ou pode ser na axila. Você tem uma descarga papilar que chama no mamilo, no bico do peito, sai um líquidozinho espontâneo. E a forma desse líquido mais preocupante seria aquele cristalino, parece uma aguinha mesmo, ou sanguinolento, escurinho. E quando é normalmente espontâneo em um ducto só, tá? Porque existe alterações fisiológicas, a gente pode eliminar líquido, principalmente parece o leite da amamentação, que esse não preocupa tanto, mas em todos esses casos, deve-se sim ligar um alerta para buscar atendimento médico, realizar os exames para o diagnóstico. Entendi. Doutora, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Brasil tem hoje mais de 9 mil mamógrafos, tanto na rede privada quanto também pelo SUS, né, na rede pública. Esse número é suficiente para dar conta da população feminina do Brasil? Quando se faz a avaliação da quantidade de pessoas, de mulheres na faixa etária de rastreamento, com a quantidade de mama, estatisticamente isso já é suficiente. A questão é, todas as pacientes estão conseguindo ter acesso a esses exames, né, ter acesso à solicitação e está conseguindo chegar aos locais onde estão implantados os mamógrafos, essa é a questão. E aí tem que se ver onde estaria a questão. Seria os médicos de locais, vamos dizer, interior, eles estão solicitando os exames. A paciente, com a solicitação em mão, ela está conseguindo chegar, marcar e ir ao local onde tem um mamógrafo para fazer o exame. Em questão de números, sim, é suficiente. Mas em questão de logística, seja da própria condição da paciente, seja pessoal ou logística do local, se é suficiente, aí isso demandaria... São muitas questões, né, de cunho até político, né? Isso envolve política de saúde, estratégias de saúde, realmente. Porque se tem mamógrafo suficiente no país, que tanta mulher ainda que não vai, né? O fator do medo parece que passa quase despercebido, mas é muito real, né? Sim. Mulheres que não vão fazer o exame anual porque têm medo de descobrir a doença, então finge que não precisa fazer aquele exame na rotina, esquece, na hora que vem eu faço, depois eu marco, e não faz. Ou medo mesmo que fala, quem vou procurar, vou acabar achando alguma coisa. Quem procura acha, né? Como diz o ditado, no caso do câncer de mama é péssimo isso. Mas tem que mudar esse ditado para quanto antes melhor. Né? Quanto antes você achar, né? Caso, como eu falo, eu vou fazer uma mamografia ou um exame, eu não vou inventar o nódulo porque eu estou fazendo, eu só vou achar o que já existe lá. Então, se eu achar menor, quanto antes eu achar, melhor vai ser esse tratamento, menor vai ser a abordagem da cirurgia, vai ser uma cirurgia menor vai ser os tipos de tratamento, a qualidade de vida da paciente. Você retirar só um segmento da mama ou retirar uma mama inteira, a qualidade vai ser bem diferente. Falando em cirurgia, agora eu volto a conversar aqui com a Fabiana, que é técnica em radiologia lá na Diagnose e trabalha todo dia com isso, fazendo mamografia em centenas de mulheres de várias idades, né? Sim. E é apaixonada pelo seu trabalho, sim, né? Eu amo a minha profissão, amo o que eu faço, amo estar ali todos os dias conversando, ouvindo histórias e hoje podendo compartilhar um pouco também da minha história com algumas pacientes. É muito importante para mim. Eu falei da cirurgia porque ela fez uma cirurgia, né? Ela teve que fazer uma mastectomia dos 2 seios quando descobriu o câncer de mama. Então, por uma questão de segurança, para não ter a volta, né, do tumor nessa região, a equipe médica recomendou que ela fizesse a mastectomia. Mas logo na sequência da mastectomia, você já fez aí o seu processo de reconstrução mamária. Foi com prótese de silicone? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Isso. Quando eu descobri, né, o câncer, a gente fez alguns exames, entre eles uma pesquisa genética, onde foi descoberta uma mutação chamada BRCA1. E essa mutação, as pacientes que têm, ela tem uma predisposição a ter um câncer de mama, de ovários. E, nesse caso, foi me sugerido fazer a cirurgia da mastectomia total e também uma oforectomia, que foi a retirada também de ovários, útero e trompa, que eu fiz na sequência. Então, respondendo à pergunta da reconstrução, eu fiz a bilateral, devido a essa mutação genética, e de imediato já fizemos a reconstrução mamária com prótese. Você conseguiu, pelo seu plano de saúde, a prótese?
Sim, sim, a parte hospitalar e a parte da prótese, essa parte ficou com o plano de saúde e a outra parte ficou comigo. Entendi. Olha, falando em reconstrução, nem sempre, gente, é com silicone, tá? Hoje existem várias técnicas para cada caso. Eu quero voltar aqui então a conversar com a doutora Valéria sobre reconstrução mamária na hora que é tirado ali um quadrante, né, um pedaço até às vezes maior do seio da paciente. Como é que vocês médicos já tentam ali da cirurgia repor? Tá, esse aí, quem realiza são os mastologistas, principalmente os especialistas que são em oncoplástica, ou seja, uma plástica para pacientes oncológicos, ou o cirurgião plástico. Então, a depender da mama, a depender do local do tumor, é possível ser feita a reconstrução da mama utilizando uma rotação de músculo, às vezes o músculo que fica posterior, que chama o grande dorsal. Antigamente vinha o músculo do abdômen, eles levam esse músculo para a mama. Hoje em dia também é possível fazer a lipoenxertia, que é a injeção de gordura para poder fazer a modelagem da mama, e a mama fica super natural, sem necessariamente utilizar a prótese de silicone. Só que, mais uma vez, a gente entra em individualização de cada mama, de cada caso, de cada paciente, né? Lembrando, gente, que esse assunto todo, essa conversa tão essencial sobre o câncer de mama só é possível graças a Smile Planos de Saúde e também a Diagnose, que está aqui em Alagoas há mais de 30 anos, atendendo essa população feminina que depende desse diagnóstico por imagem para conseguir descobrir se tem ou não alguma doença. Então, isso aí é essencial, é buscar o tratamento correto através da prevenção e do diagnóstico precoce. Mas esse termo prevenção a gente usa para que todo mundo entenda que tem que levar uma vida saudável para não ficar doente. Mas no caso do câncer de mama, a gente não tem muito controle, né, sobre isso, né, doutora? De prevenir o câncer. A gente pode ter uma vida saudável, mas não está exatamente no nosso controle, né? E por isso que a gente tem que estar sempre ligado, porque isso pode acontecer até com aquela mulher que se considera muito saudável e de repente pode descobrir que tem ali um tumor maligno. Uhum. Porque na medicina, infelizmente, ela não é matemático, né? A gente faz a estatística, a gente sabe os fatores de risco e a gente sabe o que a gente deve fazer para prevenir, ou seja, para diminuir a nossa possibilidade de desenvolver um câncer ou qualquer outra doença, né? Que é aquilo que a gente falou, atividade física, evitar o sedentarismo, obesidade. Mas, assim, a gente não tem como dizer, se eu fizer isso, eu não vou ter isso. Isso não existe na medicina. Se eu vou para academia 5 vezes por semana, se eu como ali minha saladinha, durmo bem, eu estou livre do câncer, isso não vai me atingir. A gente não pode pensar dessa forma. Infelizmente, não. Mas a gente sabe que tudo isso que a gente falou, ele reduz bastante a possibilidade. Então, a gente tem que focar nisso. Eu vou diminuir a minha chance de desenvolver o câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, assim como diabetes, hipertensão, que a gente um ser, não é só uma mama, não é só um útero, nós somos um ser humano precisando de todo o cuidado integral, né? Agora eu fiquei curiosa para saber um pouquinho da vida de vocês, né? Que são essas mulheres maravilhosas lá da Diagnose, que graças a Deus estudaram muito, se especializaram para auxiliar todas nós, pacientes, que dependemos desse serviço de saúde, sobretudo aqui, né, na rede privada. Então, a gente que tem uma condição ainda de ir lá fazer, né, nosso check-up direitinho pela rede privada, tem hoje a Diagnose aqui em Alagoas para fazer todo o seu check-up. Como é que surgiu essa paixão pela área de radiologia, no caso da senhora, doutora? A gente acaba se forma em medicina, existe um leque enorme, né? Então, a gente acaba escolhendo. Não existia, eu gostaria de algo que eu pudesse ter um raciocínio clínico como um todo, que como radiologista a gente não só vê a imagem e dá o laudo. A gente tem que ter todo o raciocínio da patologia, do que aconteceu, meio que um detetive, né? Tanto que é até importante, puxando o gancho, já aproveitando, de ver a importância dos pacientes guardar e levar os exames anteriores para essa análise comparativa, que isso é fundamental. Por quê? Às vezes um nódulo ou uma calcificação que a gente viu no exame desse ano, se a gente observar que ela já estava ali há 3 anos, ela já tem uma suspeição menor do que se aquilo é algo novo. Então, essa análise comparativa, essa comparação faz até parte do nosso processo de trabalho e orientação
do BIRADS, que é o sistema de classificação dos exames de mama, a gente fazer essa comparação. Então, aproveitar o espaço para orientar as pacientes e guardar, não é porque fez, levou ao médico que pode jogar no lixo, não. Ela é um documento, é a história da paciente, que é fundamental para poder a gente fazer o diagnóstico. Mas voltando, e a partir daí eu queria algo que fosse desse tipo, e eu escolhi a radiologia. A radiologia, a gente é esse detetive, esse olhar amplo do paciente, e na radiologia eu me encantei pela parte de saúde da mulher, né? A mama, a pelve, e eu fui, como até hoje eu me sinto, o meu propósito de poder ajudar as pacientes nesse sentido, tanto da mama, que é o câncer, como da pelve. Então, a senhora recebe, né, aquele exame ali e vai estudar, vai saber o que diz aquela radiografia. Eu vou saber, eu converso sempre que possível, eu converso com a paciente, existe o questionário para a gente saber qual a cirurgia que já fez, o que está sentindo. Às vezes a gente precisa ligar e conversar mesmo, porque no dia a dia a gente não consegue ter esse contato em todas as pacientes, mas sempre que é necessário, ou eu vou falar com a paciente, ou a gente liga e conversa para tirar a dúvida. Não é só o que eu vejo de imagem, eu interpreto. Eu preciso juntar todas as peças do raciocínio clínico, exame anterior, história familiar, para poder a gente dar um laudo mais direcionado e mais preciso para ajudar no caminhar dessa paciente. Porque o laudo sai dali, né? Isso. Da senhora. Isso. O laudo do que a hipótese diagnóstica, né? O laudo de câncer mesmo, a gente vai dizer que aquilo tem um nódulo, um aspecto suspeito ou altamente suspeito. Mas o diagnóstico definitivo é a biópsia com o histopatológico, que é na anatomia patológica, né? Que é o laboratório, que ele olha no microscópio e fala aquela célula, ela é uma célula com suspeita de malignidade. Então, depois da radiografia, né? Isso, é a mamografia. Da mamografia, se for um caso sugestivo, o paciente é encaminhado para fazer uma biópsia. Uma biópsia. E aí o radiologista também que pode fazer, né? Tanto guiado pela ultrassom ou guiado pela mamografia, quando as suspeitas são de calcificações, que muitas vezes a ultrassonografia não vê, ou na mamografia. Aí ele faz a biópsia, que é a retirada de um fragmento daquele nódulo, daquele tecido. Ele é enviado para o laboratório. O outro médico, que é o patologista, ele vai analisar e vai dizer, é maligno. Aí tem um outro passo, hoje em dia fundamental, exatamente para a gente ver aquele subtipo molecular, a assinatura do tumor, que é um outro exame chamado imunohistoquímica, que aí ele vai avaliar todas aquelas células, se ele tem receptores de progesterona, estrógeno e outros detalhes, que vai conseguir classificar ele no subtipo molecular, que a partir daí é que vai saber o caminho que vai tratar. Tratamento, né? A melhor químio, droga que vai combater exatamente aquele tumor. Hoje em dia a gente sabe, a droga tal funciona para esse, a droga tal não vai funcionar. Uma grande evolução, né, nos últimos anos. Hoje em dia é bem gostoso, assim, no sentido de bem mais confortante lidar com inclusive do diagnóstico por imagem, né, que é a sua especialidade no que a senhora trabalha, assim, a evolução das máquinas, que tem ajudado muito, né, a comunidade médica a encontrar ali o problema, a visualizar melhor. E às vezes até essa correlação entre a patologia e a radiologia. Quando a patologia falou que era chegou a uma conclusão, a suspeita de ser tipo luminal, e a imagem o aspecto do nódulo na imagem não está condizente com aquele diagnóstico. Então, a gente se comunica para avaliar se, de repente, não foi pego no local correto. Essa comunicação multidisciplinar entre radiologista, mastologista, a anatomia patológica, isso é muito importante também para a condução dos casos. E aí, Fabiana que está lá, né? Com a mão na massa, com a mão na mama, melhor dizendo, né? Isso. Ali orientando, recebendo essas mulheres para colocar o seio naquela máquina. É bem rápido, né? O exame é bem rápido. Isso. E assim, não sai na hora aquela ficha, aquele resultado, pá, chapa, não sai na hora, sai? A gente faz o exame, né? Já temos acesso à imagem, né? De imediato, encaminhamos para o médico radiologista, né, para poder dar o laudo e em seguida a gente libera para o paciente. É no mesmo dia hoje já que sai tudo, geralmente? Dependendo da necessidade do paciente, a gente pode
providenciar no mesmo dia, mas geralmente existe um prazo para ser entregue devido à demanda de pacientes também. E você já precisou dar aquela palavra de conforto ali para mulheres que já chegaram com uma suspeita grande, estão fazendo exame, chegam ali cabisbaixas, inseguras, e você teve aquele momento de dizer assim, agora é minha vez de dar aqui uma injeção de ânimo. Sim. Como é isso para você que lida de perto com essas mulheres? Algumas que já chegam assim, até casos de reincidência, por exemplo, a mulher que já teve e depois descobre em outra mama, que vai passar todo aquele processo de novo. Como é para você? Sempre, né, desde o início, que chega pacientes dessa forma, e como eu falei, hoje eu já tenho uma vivência diferente, então eu posso mostrar, né, para ela que ela tem que ser forte diante da situação, diante do diagnóstico. Caso seja uma recidiva, a gente mostra, né, que se ela foi forte naquele momento, se ela conseguiu superar, ela vai conseguir superar novamente. E se é a primeira vez, se ela está descobrindo ali, eu chego a dar força, como já houve muitos casos, hoje, né, de paciente chegar desesperada com o diagnóstico, e eu mostro, né, que eu estou aqui hoje, eu estou bem, eu passei por isso, e você vai passar também. E mais na frente você vai estar também de pé, mostrando que você foi um exemplo, né, que passou e superou essa dificuldade durante esse exame e o diagnóstico de câncer. E essa rede faz muita diferença, né, doutora? Muito. Queria que a senhora me contasse, na sua experiência, assim, a maioria das mulheres consegue realmente atingir essa cura, fazer o tratamento completo? A senhora também lembra de algum caso de ter perdido alguma paciente porque descobriu muito tarde e aí já era uma metástase? Como é que é também a tua experiência mais humana? A gente vê, a maioria, na verdade, os diagnósticos do câncer inicial, 90% ou mais das pacientes vão estar curadas, né? E sim, infelizmente, como eu trabalho também em sistema público, né, além do sistema privado, a gente vê, infelizmente, muitos casos de câncer avançados em pacientes que exatamente esse acesso é um pouco mais demorado. Aí, nesses casos, a gente acaba vendo paciente que não consegue, né, resistir. E realmente... É minoria, né? Assim, minoria. Existe. Normalmente, o câncer de mama mata em cerca de 30%, né, de mortalidade pelo câncer de mama, principalmente em casos avançados. Então, mas vamos focar no copo meio cheio. 90% consegue ficar curado com diagnóstico precoce, que é isso que a gente tem que pensar, sempre olhar o copo meio cheio. Fazer o rastreamento, o diagnóstico precoce, e não precisa olhar os 10%, vamos olhar os 90% para a gente poder sempre seguir positiva, assim, né? Não que quando a gente pode e deve acolher os pacientes quando não conseguem ter essa fé e essa forma mais positiva de ver, que também acontece, até porque essas outras pacientes podem se sentir, eu não consigo ser assim. Tudo bem, tá tudo certo, cada um tem sua história, mas se inspirar em histórias como a da Fabiana é importante, mas se acolher também quando você não estiver conseguindo seguir esse caminho tão para cima, né? tão positivo e bonito de se ver. Mas uma coisa é certa, a gente vê que as maiorias das pacientes que têm esse perfil mais positivo, a evolução é bem melhor em todos os sentidos, da cura ao tratamento, ao desenrolar de complicações. Isso é bem importante. E isso também faz parte do espírito da campanha do Outubro Rosa no mundo todo. É falar, sim, do diagnóstico precoce, do tratamento, mas, sobretudo, encorajar as mulheres, né? Prestar o apoio, a solidariedade e a esperança que qualquer mulher, qualquer pessoa com câncer precisa ter para superar essa doença que é tão nociva, né? Mas que houve já muito avanço na medicina para tratar cada caso. Então, esse é o objetivo da campanha do Outubro Rosa, esse também é o nosso objetivo aqui com esse programa Saúde em Foco. É dizer a você, mulher, da jovem à senhorinha, se cuide, mantenha o seu exame ali, direitinho, de acordo com o calendário. Procure iniciativas na rede pública, se você não puder pagar por um tratamento na rede privada, mas existem mutirões, né, de mamografia em várias instituições. Procure na sua cidade, no seu posto de saúde, como é que você pode ter acesso. Não deixe para depois, porque o câncer ele não vai escolher a pessoa pela idade, pela faixa social, não, ele pode atingir qualquer mulher. As que são saudáveis
e as que nem tanto. Então, é preciso estar sempre de olho, se cuidando e prevenindo. E se descobrir, faça como a Fabiana, né? Encare, na medida do possível, com otimismo, porque você é, sim, capaz de vencer e superar. E depois vir daqui o seu testemunho, como ela está dando, de uma forma tão bonita. A gente está encerrando aqui o papo do nosso Saúde em Foco. Eu já quero agradecer imensamente a você, Fabiana, por ter vindo compartilhar de uma forma tão linda a sua fase com o câncer de mama e te agradecer pelo seu trabalho. Não só você, como todos os técnicos em radiologia que estão hoje acompanhando Saúde em Foco. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem ajudando a população brasileira. Obrigada, Bia. Eu Parabéns. agradeço. Fico satisfeita. Obrigada. E quero agradecer também a médica Valéria Nolasco, que é radiologista lá da Diagnose. Aliás, que trajetória, né? 21 anos de casa. Parabéns, viu, pela dedicação. Obrigada, Bia. E obrigada por poder estar aqui participando e poder difundir a informação para a população, para as pacientes, as mulheres como um todo, e lembrar que quanto antes, melhor. Não tenha medo de procurar e, caso achar, vai conseguir trilhar aí um caminho para mais de 90% de cura. Muito obrigada às duas, obrigada a você. Se esse conteúdo foi importante para você, se alguma pessoa que você conhece precisa assistir esse papo, né, sobre cuidados em relação ao câncer de mama, você encaminha agora esse papo para a pessoa, pode mandar aqui, ó, compartilha esse episódio do Saúde em Foco. Você que é técnico em radiologia, você que trabalha todo dia no enfrentamento ao câncer de mama, esse assunto é maravilhoso, é encorajador, então compartilha aqui esse conteúdo da TV Pajuçara Record. Eu me despeço por aqui, agradecendo a sua audiência, aliás, a grande audiência da TV Pajuçara, com mais essa edição do Saúde em Foco. E esse foi o nosso último episódio. Em 2025, ano que vem, tem mais. É isso, Outubro Rosa tá aí, estamos só começando esse mês e vamos nos cuidar. Mulheres, façam isso por vocês, tá? A gente tem que se cuidar, não esperar que o outro faça isso por nós. É um exercício individual e muito necessário. Um beijo, obrigada pelo carinho, pela atenção e até o ano que vem. Tchau, tchau. Saúde em Foco. Oferecimento. Smile, para todo tipo de saúde.